Crise da meia-idade, será que isso existe mesmo? O que significa crise, estar nessa crise, não é? E o mais importante, será que você, 40, 50 anos, já está vivendo a crise da meia-idade? O que será, hein? Neste vídeo eu vou apresentar os conceitos psicológicos desta fase e mostrar alguns sinais que podem indicar que você está vivendo essa crise. Bom, apesar de falar bastante em crise da meia-idade, é importante salientar que esse tema, tá? Esse conceito de crise, ele não é necessariamente aí um consenso dentro da psicologia, tá? Existem aí muitos céticos que dizem que o que se chama de crise da meia-idade é, na verdade, um conjunto de fatores muito comuns na fase ali dos 40, né, 50 anos, por exemplo. Divórcios acontecem muito nesta fase, o próprio envelhecimento dos pais, perdas de emprego, né? A síndrome do ninho vazio, ou seja, o momento que os filhos geralmente saem de casa. Então, o que alguns sociólogos e psicólogos sociais dizem é que a crise na meia-idade é, na verdade, todos esses eventos externos que colocam aí o sujeito numa confusão psicológica e muitos, inclusive, até entram em depressão por causa de muitos desarranjos sociais que acontecem nessa fase de vida. Mas eu quero trazer aqui um fundamento psicológico, sim, para o que nós chamamos de crise da meia-idade, ok? Já em 1930, olha só, Carl Gustav Jung, o famoso psiquiatra suíço, ele já falava de uma crise ali por volta dos 35, 40 anos, tá? Ele não usa esse termo crise, ele usa outros termos que eu vou falar aqui agora. Mas pesquisando eu percebi também que antes dele, olha só, no século XIII, um monge católico chamado Johannes Tauler também falava da crise dos 30, 40 anos nos monges. Mas nesse vídeo eu vou trazer o fundamento psicológico da crise da meia-idade, tá? O fundamento dentro da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que disse que a crise da meia-idade não é algo inventado pela sociedade. É, antes de tudo, um evento, sim, psicológico, tá? Um chamado da alma que ele deu o nome de metanoia. Para entender melhor, Jung dividiu a vida em duas metades essenciais. A primeira metade da vida, que é basicamente ali a nossa juventude, né? A fase onde construímos a nossa identidade, o nosso ser no mundo, carreira, família, amizades, ou seja, você está olhando para fora, né? Provando o seu valor para o mundo. Jung usou a metáfora do sol para explicar esta ascensão da personalidade. Ele disse: imagina um sol que vai nascendo e conforme ele avança e vai crescendo nos céus, mais ele expande seus raios sobre a terra. Então a primeira metade da vida é semelhante à expansão do sol nas primeiras horas do dia. Acontece que ao meio-dia o sol atinge o seu ápice e então ele começa a descer. E nessa descida os raios eles não se expandem mais, e sim eles são recolhidos para dentro de si. Esta é a segunda metade da vida. Ou seja, a segunda metade da vida não é mais um avançar para o mundo externo, e sim é um movimento para o mundo interior. As estruturas externas que você criou, a sua personalidade, né, essa personalidade da primeira metade da vida, ela começa a parecer falsa ou pelo menos limitante. E daí vem justamente aquela sensação de que você está sendo aprisionado, que você está preso em você mesmo. Jung chamou essa passagem da primeira metade da vida para a segunda metade da vida de outono da vida. Disse ele: a passagem da manhã para a tarde é uma inversão dos antigos valores. Não são poucos que, vendo-se envolvidos no conflito dos contrários, se desvencilham de tudo quanto lhes parecera bom e desejável, tentando viver no polo oposto ao seu eu anterior.
Mudanças de profissão, divórcios, conversões religiosas e apostasias de todo tipo são sintomas desse mergulho no contrário. É justamente por causa dessa perturbação existencial que as pessoas entram em crise. Toda a confusão que você pode estar vivendo nesta fase está acontecendo por causa dessa passagem da primeira metade da vida para a segunda metade da vida, que Jung definiu como uma espécie de adolescência da vida adulta. Então entenda aqui, meu caro amigo, minha amiga, toda essa confusão, ela faz parte de um processo chamado individuação, ou seja, o movimento autorregulador que a psique faz para que você seja mais inteiro, que você seja um indivíduo mais pleno. E para tornar-se, obviamente, esse indivíduo mais inteiro, né, mais pleno, você vai precisar deixar morrer em você coisas da primeira metade da vida que já não te servem mais, tá? Coisas que parece que é uma carcaça, tá? Que ficou aí pelo caminho e precisa ficar pelo caminho para que você avance. Entra aqui o conceito de metanoia, tá? Ou seja, é uma mudança de mentalidade sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as coisas que até então até pareciam estáveis para nós, tá? Mas chega um momento da vida que a gente descobre que não são. Ok, Daniel, eu já entendi esse conceito, né, da primeira metade da vida, da segunda metade da vida, da metanoia, né? Mas efetivamente, quais são os sinais desse processo, tá? Bom, como esse processo da individuação é algo muito pessoal, ou seja, é o seu processo, os sinais, eles vão ser também muito particulares de acordo com a sua história, tá? Mas eu trago aqui alguns sinais que eu, Daniel, tá, considero muito próprio dessa fase crítica. O primeiro é uma insatisfação generalizada consigo mesmo. Parece que você não se aguenta mais. Você sabe que algo dentro de você está mudando, mas não sabe dar nome. E por causa dessa insatisfação, você também passa a ficar, obviamente, satisfeito com tudo o que está ao seu redor, né? Você fica mais estressado, você fica mais depressivo, você fica mais isolado. As pessoas, tá, ao seu redor, elas começam a te perguntar assim, cara, tá acontecendo alguma coisa com você? O que tá acontecendo com fulano, né? Parece que ele pirou na batatinha. E o problema é que nem você sabe explicar o que está acontecendo. O segundo ponto é um saudosismo e um medo exagerado do futuro. É muito comum você ficar pensando nessa fase da vida sobre a sua vida passada, não é? Remoendo coisas que não deram certo, falando frases do tipo, ah, por que eu não fiz isso? Ou, ah, por que eu fiz isso? E ao mesmo tempo, tá? Você sente um medo do futuro, como se perdesse o rumo, como se você perdesse uma bússola, tá? Porque vamos lembrar aqui, na primeira metade da vida, você tinha metas e você tinha propósitos muito específicos. E esses propósitos eram até naturais de cada pessoa, né? Casar, ter filho, ter uma carreira, sei lá, construir patrimônio. Só que agora, né, além dessas coisas que você tem agora não fazer muito sentido, você também olha para frente e não sabe para que lutar. Parece que não tem mais nada pela frente para poder viver, construir. Um terceiro ponto é a preocupação com o relógio da vida, né? Assim eu chamo. Algumas pessoas, elas me procuram com uma angústia, né, de que o tempo está passando, parece que está passando muito rápido. Porque veja bem, com 40, 50 anos, a gente vai percebendo que a morte ela já está mais próxima do que estava há 10 anos atrás, não é verdade? E aí, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo, a gente vai vendo, né? Por exemplo, os nossos pais envelhecendo ou morrendo, os nossos amigos, e também o nosso corpo ele vai dando sinais de limitações, ou seja, esse corpito aí,
com 40, 50 anos, ele já não está naquele ritmo que estava antes. Mesmo que você seja uma pessoa ativa, que você tenha, né, assim, um corpo atlético, que você tinha saúde. Então, tudo isso, tá, é um combo muito intenso que nos coloca numa espécie de crise existencial quando a gente se depara com uma finitude, quando a gente se depara que o relógio da vida está avançando. Quarto, tá? Uma necessidade de urgência. Eu percebo nas pessoas, né, que elas chegam às vezes na terapia, nessa faixa etária, como se o tempo estivesse passando assim e elas entram num modo neurótico de querer viver uma vida que não foi vivida, tá? É como se elas pudessem nessa fase tirar todo o atraso daquilo que elas não viveram. Entra aí, por exemplo, a questão do divórcio. Você entra numa coisa neurótica de querer novas aventuras amorosas, né? Você acha que ainda pode encontrar algo melhor do que isso que você tem aí do seu lado, mas é claro, é só a fantasia dessa vida que não foi vivida. Então você quer mudar de parceiro, você quer mudar de trabalho, você quer mudar de corpo, você quer mudar de vida, tudo porque você começa a tomar consciência desse tempo que está chegando ao final. Mas na verdade nem está, né? Porque a gente está falando da metade da vida. Mas existem coisas bem positivas nesse processo da metanoia, tá? Quando a gente aprende que esse processo da meia-idade, ele é um chamado não para abandonar tudo, mas para o amadurecimento. Então, por exemplo, em vez de pensar em chutar o balde, né, em divórcio, por exemplo, você pode pensar o quanto o seu casamento ele merece uma nova conquista nessa fase. Então, a crise, ela é, na verdade, a sua mente dizendo, olha, você já construiu o suficiente para o mundo. Agora chegou a hora de construir algo para você mesmo. E eu gosto de pensar que essa confusão da meia-idade é, no fundo, um despertador interior. Se você não entender o que está acontecendo nesta fase da sua vida, você pode colocar tudo a perder, tudo que você construiu nessa primeira metade da vida, que na verdade a nossa psique não está chamando para você detonar tudo que você construiu até agora. Porque tudo que você construiu na primeira metade da vida fez você chegar até aqui. O processo agora é, ok, a partir de agora, o que eu preciso construir? Qual é o sentido da vida? Olha, eu vou estar falando aqui no canal muitas coisas desta fase de vida. Então aproveita, se inscreve aqui, ative o sininho para você receber toda semana mais conteúdo sobre meia-idade e relacionamento, sentido de vida e tudo que faz parte desse universo aí da meia-idade, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.